Entrevista com o professor Jorge de Sena. Suponho que não vale a pena fazer qualquer espécie de apresentação ao público. Jorge de Sena é suficientemente conhecido e vai perdoar-nos o facto de não antecedermos de qualquer título o nome Jorge de Sena. Vamos começar por perguntar ao poeta Jorge de Sena como chegou à poesia, se houve algum itinerário que o conduzisse a ela, nomeadamente um itinerário de leitura e de análise de outros poetas. Não creio, como eu já disse outras vezes, o que me aconteceu foi o seguinte: eu escrevi sempre, sem ter consciência disso, desde quando era criança, e por volta, suponho eu, de quando tinha 16 anos, comecei a escrever conscientemente de que escrevia. E propriamente nessa altura aconteceu até uma coisa muito curiosa. Eu conhecia bastante, nesse tempo, os clássicos, porque através dos meus estudos liceais, etc., tinha entrado em contacto com eles e tinha procurado ler mais. Conhecia vários poetas estrangeiros das línguas que eu podia ler e que eu estimava, e procurei ler mais. Mas só depois é que eu comecei a conhecer os poetas modernos portugueses. Eu vivia tão fora do que fosse vida literária em Portugal que eu nem sabia que eles existiam. E aconteceu uma coisa muito curiosa. Eu mostrava alguns desses meus primeiros poemas a colegas meus primeiro de liceu e depois de faculdade. E havia um par de amigos meus que tinham a paciência, coitados, de ouvir aquilo tudo que eu mostrava. E uma das coisas que mais influência teve, por curioso que pareça, na maneira como eu me tornei independente na forma de escrever, foi a estreiteza de um dos meus colegas, que tinha a convicção de ser um dos homens mais inteligentes do mundo, sempre teve, coitado, e era um homem muito inteligente, realmente, que me dizia, mas que não entendia nada, nem conhecia nada de poesia moderna, e que constantemente insistia em que aquilo tudo que eu escrevia não era poesia, nada daquilo era poesia, nada daquilo eram versos, nada daquilo tinha regularidade nenhuma, era uma coisa perfeitamente inclassificável. E foi talvez por uma espécie de oposição ou reação contra aquela atitude dele tão rígida, e de outros assim, que eu fiquei um poeta moderno sem me dar conta. Quer dizer, quando depois eu comecei a ler mais poesia moderna, que aliás conhecia alguma, que não propriamente portuguesa, muito admirado verifiquei que eu era um poeta moderno e não sabia. Não? Ora, a poesia portuguesa, desde que Jorge de Sena começou a escrever, passou por vários caminhos, sofreu várias influências, e falou-se de várias correntes, ou existiram de facto várias correntes na poesia portuguesa. Jorge de Sena alguma vez se sentiu incluído em alguma dessas correntes? Bem, eu senti-me sempre incluído. A minha situação nesses aspectos é muito curiosa. Eu senti-me sempre incluído em diversas correntes. As correntes é que nunca me consideraram incluído nelas. Talvez porque me aconteceu isto que digo sem a mínima vaidade, e espero que as pessoas entendam claramente que não há qualquer intenção no que estou a dizer. Talvez porque eu fui essas coisas todas antes, na medida em que, estando eu a par do que se passava e sendo eu muito curioso de conhecer literatura, eu ia sabendo do que se passava nas outras literaturas e não estava, portanto, a descobrir a pólvora. Quer dizer, eu vinha já depois dessas coisas, e é assim, por exemplo, que eu creio que fui neorrealista, eu creio que fui surrealista, etc., ao mesmo tempo ou antes das pessoas que apareceram depois com os ismos. Quer dizer, eu fui neorrealista quando conheci os neorrealistas juntamente com eles. Eles é que, por exemplo, isso é muito engraçado, quer dizer, por exemplo, quando apareceram os cadernos de poesia, que primeiro foram organizados, como se sabe, por José Blanco de Portugal, Rui Sinati e Tomás Quim. Imediatamente após a aparição dos primeiros números, foi que eu os conheci pessoalmente. Aliás, eu já conhecia pessoalmente o José Blanco de Portugal antes, porque era meu colega na Faculdade de Ciências de Lisboa, e comecei a colaborar com eles.
a atitude, digamos, de vários dos neorrealistas, que o neorrealismo estava ainda a aparecer nessa altura, quer dizer, estava só numa fase ainda, as obras ainda estavam para vir, o que havia era as polémicas, em grande parte, como já costuma acontecer com os movimentos literários. Acontece que a maior parte, ou muitos desses neorrealistas eram nossos amigos pessoais e continuaram a ser, como ainda são hoje, outros não eram, e de uma maneira geral catalogaram os cadernos de poesia como sendo uma coisa que era ao contrário deles. Ora, os cadernos de poesia não eram o contrário deles nem desde a primeira hora, até porque as pessoas habitualmente ignoram, ou não sabem, ou nunca viram uma coleção de cadernos de poesia, que é hoje uma coisa muito rara, que toda a gente, de todas as cores, menos para um certo lado, todas colaboraram nos cadernos de poesia. E todas foram convidadas a colaborar nos cadernos de poesia e colaboraram neles, o que prova, evidentemente, que os cadernos de poesia não eram contra eles, senão tinham-nos excluído. Mas fazia parte, evidentemente, do mito, e há sempre os mitos polémicos em todas as coisas, de que as pessoas eram contra aquilo ou eram diversas. E houve sempre uma outra coisa que nunca se entendeu e que eu desejaria explicar. Em Portugal é muito difícil, e sempre foi, e isso vem dos próprios defeitos da maneira como a literatura é ensinada tradicionalmente, que as pessoas não sejam todas arrumadas numa prateleira com uma ficha de catálogo, com um rótulo de um ismo, ou de um isto, ou aquilo, ou aquele outro. E quando as pessoas não acertam numa coisa dessas, estamos todos perdidos, porque os historiadores literários estão habituados a arrumar tudo segundo o catálogo, e contra uma pessoa que não põe um rótulo, não podem pôr um rótulo simples, deixam-nos ficar no fundo da página, não é? E é o que costuma acontecer. E aconteceu connosco, com todos nós. Uma das coisas mais curiosas, por exemplo, é falar-se assim do grupo dos cadernos de poesia, como se os cadernos de poesia tivessem sido um grupo. Os cadernos de poesia não foram um grupo. Quer dizer, foram uma série de pessoas que fundaram uma revista com a intenção de que a qualidade poética, dentro de certos limites de exigência de consciência do mundo, fosse preservada numa altura em que de um lado nós tínhamos a presença, ou os homens da presença, a gritar pelo documento humano, e etc, e nunca diziam à gente como é que as pessoas escreviam, fosse que fosse, ou do outro lado tínhamos outros sujeitos a exigir que as pessoas se comprometessem aqui, ali e acolá, e todos a escreverem da mesma maneira como os presencistas escreviam, e os presencistas e eles todos a escreverem como se escrevia antes de existir o Fernando Pessoa, não é? Que esse é um dos raros segredos que a crítica literária não costuma sublinhar, e é assim. E a atitude que nós assumimos coletivamente não foi a de um movimento, foi, digamos, a de reagir, não contra as ideias, mas contra o facto de, no meio daquilo tudo, as pessoas se esquecerem que a poesia se faz com palavras, a poesia se faz com expressão poética, a poesia se cria como um objeto estético. E não são necessariamente as ideias ou as boas intenções ou o documento humano que fazem, seja o que for, um objeto estético. É a própria arte com que as coisas são feitas. De certa maneira, Jorge de Sena adiantou um pouco à pergunta que nós queríamos fazer a seguir e que, de qualquer maneira, vamos fazer. Ainda há pouco tempo eu ouvi alguém, aliás na rádio, referir-se ao que deve ser a poesia. Digamos, frisando até ou enunciando até certas normas, significando uma função social da poesia e a necessidade daquilo a que os ingleses poderão chamar um commitment, ou os franceses um engagement. Qual é a posição? Bem, eu acho que eu fui sempre, nesse sentido, um poeta engagé, ou se quiser, um poeta committed. A única coisa que eu nunca fui, não sou, e creio que agora já é tarde para ser, é estar committed ou engagé a qualquer programa que me seja imposto por alguém. Quer dizer, eu sempre estive committed ou engagé às ideias que eu me impus ou eu aceitei eu mesmo. Quer dizer que eu nunca aceitei quaisquer programas partidários de qualquer espécie. Eu nunca pertencia a nenhum partido político, não pertenço e creio que nunca pertencerei. Da mesma forma que nunca pertencia a associações de futebol, a clubes de classe, a outras coisas, porque eu sempre fui a pessoa menos associativa do mundo,
porque acho que a associação nesse sentido é o oposto da coisa que eu mais estimo, que é a convivência humana. Eu acho que conviver é muito mais importante do que a gente associar-se para comer bacalhau, ou a gente associar-se para celebrar o aniversário do infante Dom Henrique, ou a gente associar-se para salvar o universo, inclusivamente, porque há numerosas formas de salvar o universo e acho que todas juntas não cheguem para isso. Poeta português, e não apenas pela linguagem, Jorge de Sena não de assumir longe a realidade portuguesa. Quer dizer, a realidade portuguesa no seu conjunto ou refere-se à literatura? À literatura. Bem, eu creio o seguinte, que quando nós estamos de longe, temos pelo menos uma possibilidade que é escapar àquele problema que sempre existe de no meio da floresta não se vê floresta por causa das árvores. E às vezes, e também aos erros de perspectiva que fazem a gente julgar que uma árvore pequenina que está ao pé de nós é muito grande e que uma árvore muito grande que está longe de nós é muito pequenina. E exatamente isso, quando a gente está de longe, vê-se melhor, corrigem-se melhor as coisas. Além do mais, quer dizer, eu penso que ninguém, ao contrário do que muita crítica julga que é a sua obrigação, ninguém tem a obrigação de ser o registro civil tudo quando se publica num país. A gente tem sempre tempo de esperar algum tempo, de saber quem é que se afunda e desaparece, quem é que fica, e aqueles que ficam a gente vai ler depois, não há necessidade de ler todas as semanas tudo o que se publica, até porque eu acho, e creio que alguns críticos portugueses se suicidaram dessa maneira e continuam a suicidar-se. Todas as literaturas, normalmente, são feitas de obras notáveis e de obras relativamente medíocres. E se a gente passar a vida todas as semanas a ler 80% de porcarias e 20% de obras boas, a gente acaba por medir as coisas boas pelo nível da porcaria, não é? Pois, nós sabemos que Jorge de Sena é também um crítico. E vamos agora deixar de falar com Jorge de Sena, o poeta, para falarmos com Jorge de Sena, o crítico. A literatura portuguesa tem, e estamos a referir apenas, ou gostaríamos de nos referir apenas à literatura portuguesa contemporânea, tem tido, nestes últimos anos, ou tem sofrido uma certa evolução, com determinadas características e com alguma coisa para dizer em relação à própria realidade portuguesa. Qual é a opinião de Jorge de Sena sobre o momento atual da literatura portuguesa? É uma pergunta muito difícil de responder. Eu desejaria começar a respondê-la de trás para diante. Eu diria o seguinte: primeiro que tudo, eu creio que, salvo em raros momentos excepcionais, o grande drama da literatura portuguesa, e é até certo ponto a teoria que eu tenho dela, o grande drama da literatura portuguesa foi sempre um grande afastamento da realidade concreta. Uma grande falta de experiência da realidade concreta que resulta das próprias estruturas sociais do nosso país. Acontece, e isso vê-se até mesmo nos escritores que pretendem ser mais populistas, que, de um modo geral, as pessoas, quando se tornam escritores, imediatamente ou automaticamente, do ponto de vista social, deixam de ser povo. E quando deixam de ser povo, automaticamente deixam de saber como é que o povo fala e vive. Daí resulta grande parte do artificialismo que mesmo o maior realismo português usualmente tem, que vem de as pessoas realmente terem perdido contacto com a realidade social imediata para passarem a vê-la sob o prisma dos níveis oligárquicos de que passaram a fazer parte. E isto aplica-se a toda a gente, a todas as cores e feitios, que todos sofrem ou têm sofrido da mesma doença. Só os grandes, realmente os muito grandes, são os que conseguiram ultrapassar esse drama. Mesmo assim, não exatamente no sentido em que por vezes se aponta que eles o fizeram. Quando, por exemplo, se aponta o populismo extremo de Fernão Lopes, as pessoas esquecem-se que Fernão Lopes é,
precisamente o cronista, não apenas daquela revolução burguesa que tanto se insiste, de 1383, triunfante, mas da contra-revolução meio aristocrática que se aproveitou da Revolução Popular e burguesa para conquistar o poder. Quando as pessoas falam nessas coisas, dá-me a impressão que nunca leram realmente e se esquecem, por exemplo, que a primeira parte da crónica de Dom João I é dedicada inteiramente só ao período 1383-1385, que ele conta com uma minúcia extraordinária. Mas ele conta também, de uma maneira perfeitamente visível, como as pessoas que fizeram esse putsch, porque realmente a Revolução de 1383 foi, numa grande agitação nacional, um putsch lisboeta, essas pessoas manobraram totalmente, isso está perfeitamente claro, está perfeitamente claro na narrativa de Fernão Lopes, que precisamente vale a comparar com os seus contemporâneos, com os grandes historiadores europeus, seus contemporâneos, pelo facto de ser, ao contrário do que sucede com eles, um homem, um cronista, que tem uma visão e uma compreensão social da história que os seus contemporâneos não têm. E a razão é muito simples, porque aquele tipo de revolução que em Portugal triunfou em 1383-85 foi, porque as pessoas geralmente ignoram história comparada, que faz muita falta para se entender tudo o que se passa num país, ignoram que daquelas revoluções todas que agitaram a Europa nos fins do século XIV e que não foram exclusivo português, fenómenos semelhantes varreram a Europa no fim do século XIV, a única que triunfou por estar misturada com problemas de independência nacional foi a portuguesa. As outras perderam todas. E foi precisamente isso que colocou nesse momento Portugal, em relação às outras nações da Europa, numa posição internacional diferente daquela que os outros países tinham. Ora, o Fernão Lopes é o cronista deste triunfo. E ele distingue perfeitamente o que seja a aristocracia que sobe ao poder, em substituição da outra que tinha aderido a Castela, mas ao mesmo tempo separa perfeitamente esses grupos de poder, esses grupos de pressão, como hoje se diria em linguagem sociológica, ele separa-os perfeitamente do povo, cuja vontade de independência, cujo patriotismo, etc., é totalmente manobrado. Eu chamo a atenção das pessoas para irem ler nas crónicas de Fernão Lopes, a passagem que se refere exatamente ao assassinato do Conde Andeiro e como é que toda aquela coisa é inteiramente manobrada para o povo sair para a rua rebelado contra a pobre da Dona Leonor Teles, que se calhar era uma senhora muito simpática, que nós todos hoje vemos pelo prisma da Fernão Lopes, que tinha todo o interesse em apresentá-la como uma sujeita horrível, visto que ele era o cronista da dinastia triunfante. Tudo aquilo foi manobrado para o Dom João I saltar no poder. Eu chamo a atenção, por exemplo, que é muito divertido, quando depois, mais adiante, ele transcreve ou conta o que se passou nas cortes que levaram Dom João I ao trono, como essas cortes foram extremamente populares, sem dúvida, mas inteiramente fabricadas. Quer dizer, são umas cortes em que toda a gente que não era partidário de Dom João I não conseguiu entrar à porta, ficaram todos na rua. E exceto uns quantos senhores que eram partidários dos filhos da Dona Inês de Castro, aos quais filhos Dom João I escreveu cartas dizendo que ele não se considerava rei de Portugal, quer dizer, o que era preciso era salvar Portugal primeiro e depois se ia ver de a quem é que o trono pertencia. Mas, entretanto, o João das Regras, nas Cortes de Coimbra, fez aquele famoso sermão compridíssimo em que provava que toda a gente era ilegítima, ninguém tinha o direito a subir ao trono de Portugal e que o único rei legítimo, perfeitamente legítimo, era o mais ilegítimo deles todos, que era exatamente Dom João I. O que, sem dúvida, é uma tremenda exposição de técnica revolucionária, mas talvez não seja exatamente aquilo que as pessoas têm dito que é. O mesmo sucede, deixe-me dizer-lhe, alongando um pouco, com Gil Vicente, de cujo populismo se fala tanto,
esquecendo-se a gente de que Gil Vicente escreve para a corte, onde os seus autos são representados e onde os nobres da corte se riem com bonomia e simpatia daqueles tipos cómicos populares que Gil Vicente lhes apresenta. Não era propriamente o povo quem se estava a rir daqueles tipos. É possível que depois as peças fossem representadas aqui e ali, nós temos algumas notícias disso, e que as pessoas se divertissem muito com aquilo, mas quem se divertiu primeiro à custa do povo foram os nobres da corte de Dom Manuel I e de Dom João III. De modo que o que eu quero apontar com estes exemplos é que não é dizer que esses homens não tiveram uma consciência da realidade como grandes escritores que eram. Simplesmente não são exatamente aquilo que certa demagogia superficial tem feito deles. Voltando à literatura contemporânea, portanto, neste século, quais os grandes momentos, ou os grandes acontecimentos, as grandes correntes que terão tido importância para a literatura portuguesa? Bem, eu penso que um dos males deste século e que complica imenso as coisas para se compreender o que realmente se passou durante estas décadas é precisamente ter-se dado, ou as pessoas terem dado a si mesmas, ou terem feito, por dar, mais importância aos movimentos do que às obras. E as pessoas insistem muito em numerosos ismos e o que importa é a gente se distinguir a importância histórica na literatura e para a cultura que certos movimentos poderão ter tido daquilo que realmente se fez, não só como qualidade em si, mas até mesmo como correspondência em relação aos princípios proclamados. A crítica tem uma grande tendência para acreditar nas proclamações dos escritores sem verificar se as proclamações acertam com as obras e vice-versa. E, na realidade, uma das funções da crítica não é apenas acreditar nisso, é verificar se essas coisas são verdade. Mas a nossa crítica está tão ocupada em verificar se as pessoas cabem na bitola ou não cabem na bitola que não tem tempo para verificar essas coisas. Jorge de Sena escreveu uma vez que, aparentemente, em Portugal, o escritor deveria ser dotado de uma certa dose de mediocridade para poder vencer. Não estou a fazer a transcrição textual dessa afirmação, mas disse que era quase um crime para um escritor em Portugal ser inteligente. Bem, isso vem, em grande parte, de que em Portugal ainda existe, e existiu, em grande parte, desde o romantismo, a ideia de que o escritor é assim um gênio pela graça dos deuses e que quanto mais analfabeto seja, mais o gênio sai puro. Acontece que quando um sujeito é analfabeto, o que sai é analfabetismo, não pode ser outra coisa, não? Porque não tem lá mais nada para dizer à gente, e mesmo que tenha para dizer à gente, ele não sabe como é que há de dizer, e sai tudo errado, sai tudo trocado, sai tudo coxo, etc. As pessoas gostam muito, porque isso é precisamente o sinal do gênio. Mas o pior é o que acontece aos génios. Eu lembro sempre aquela frase famosa de Fernando Pessoa, que dizia assim: em Portugal os poetas produzem como Deus é servido, e Deus fica mal servido. Que precisamente significa esse grave problema para que Fernando Pessoa já chamava a atenção há várias décadas. Aliás, não só Fernando Pessoa. Eu lembro que realmente, se nós lermos a literatura portuguesa desde os primórdios dela, desde aquele tempo em que ela não era portuguesa, porque era galega, visto que era escrita numa língua chamada galaico-português, que não era, para dizer a verdade, nem galego nem português, era uma língua, a certa altura, uma língua literária, que os poetas usam, mas não é exatamente aquela que eles falavam em casa todos os dias, já nessa altura. Desde esse tempo, nós assistimos na literatura portuguesa a numerosas queixas dos escritores a esse respeito. Os escritores todos se queixam, em Portugal, de que as pessoas não entendem o que eles escrevem. Que não é o caso de Camões a protestar que quem não sabe arte não a estima. É o caso de... Ou então, os escritores fazem, quando são muito inteligentes, fazem o jogo contrário.
E há um grande escritor português, talvez um dos maiores prosadores que Portugal jamais teve, e um dos maiores escritores do mundo no século XVI, que é Fernão Mendes Pinto, o famoso autor da Peregrinação, que esse jogou na carta contrária. Esse percebeu onde estava, percebeu com quem lidava e escreveu um livro a fazer-se parvo, a dizer que ele, coitado, não sabia escrever, ele não percebia nada do que ele estava a dizer, ele era um pobre, triste, que não conhecia coisa nenhuma, e apenas falava das suas experiências, das suas coisas, e com este estar inocente disse tudo quanto quis, não é? E ninguém percebeu que ele estava a dizer tudo quanto quis, porque passaram do princípio que o coitado era um analfabeto que não sabia o que dizia. Jorge Sena está em Moçambique e vai efetuar diversas conferências sobre Luís de Camões e os Lusíadas. Acontece que parece-nos que verificamos uma utilização dos Lusíadas e de Luís de Camões, uma utilização simbólica que teria servido no seu próprio tempo uma determinada ideologia, uma determinada doutrina política e determinadas intenções políticas, e que são transplantados esses mesmos símbolos para uma utilização atual. Portanto, deixando de lado este valor simbólico dos Lusíadas, que poderá estar certo ou poderá estar errado, de acordo com a ótica ideológica que se siga, qual, de facto, a importância de Luís de Camões e dos Lusíadas para a nossa época? Bem, eu costumo dizer, e eu tenho a experiência de ser professor no estrangeiro e não em Portugal. Quer dizer que eu, quando estou a ensinar literatura portuguesa, como ensinei no Brasil, e depois passei a ensinar nos Estados Unidos, eu estou a ensinar literatura portuguesa a pessoas que não estão a estudar uma literatura que seja a literatura e acentuar que os brasileiros, tal como os norte-americanos, não consideram que a literatura portuguesa anterior aos princípios do século XIX não seja deles. Da mesma forma que na América ninguém pensa que Shakespeare não seja americano. Na medida que é a literatura do passado comum da língua e do passado comum do país. Antes de 1822 o Brasil estava a formar-se, a nascer, mas não era o Brasil, era parte de Portugal. Quer dizer que Portugal também. Da mesma forma que os norte-americanos acham que a literatura inglesa, até à separação, até aos fins do século XVIII, lhes é inteiramente comum e que não é mais propriedade da Inglaterra do que é deles, não é? E de certo modo, esta posição é correta. Mas, por outro lado, não tem o mesmo comprometimento, digamos, de tradição cultural e ideológica em relação a esses autores. Quer dizer, para Portugal, os Lusíadas podem ser apresentados como a glorificação do Império, das glórias nacionais, etc, etc. Isso no Brasil não interessa tanto. O que não impede que Camões não seja considerado como o maior poeta da língua portuguesa e o maior escritor da língua portuguesa, tal qual como em Portugal. Simplesmente as razões não são exatamente as mesmas, o que mostra que uma coisa não está necessariamente ligada à outra. Se agora mudarmos para os Estados Unidos, ou para quem diz os Estados Unidos, qualquer outro país que não seja de língua portuguesa, em que Camões, portanto, não aparece como a figura máxima de uma língua que é a nossa, mas como uma figura máxima de uma literatura estrangeira, que a gente diz que é importante e em que aquele sujeito é o mais importante de todos, nessa altura nós temos de defender Camões não em termos das nossas tradições culturais, mas em termos do próprio valor literário, porque as nossas tradições culturais só podem interessar ao estudante de língua portuguesa nos Estados Unidos na medida em que ele quer conhecer a cultura portuguesa e a cultura brasileira e compreendê-la. Mas isso não quer dizer que ele compra aquilo que nós engolimos há 400 anos, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Tomando exatamente aquilo que você disse, e que me parece muito bem orientado, eu queria acentuar o seguinte para historiar como é que a coisa se passou. Quando os Lusíadas foram publicados em 1572, o Camões estava já, como se sente nos Lusíadas, muito aflito e com muitas dúvidas em relação ao que iria acontecer, àquilo tudo, e vimos em 1580 o que é que aconteceu.
Mas é bom pensar-se, e usualmente não se pensa, que em 1580 houve um desastre nacional no norte da África de proporções gigantescas, mais gigantescas do que realmente se pensa, se nós pensarmos que toda a grande administração, toda a grande nobreza, e eu costumo acentuar, até os capitães donatários do Brasil, todos se embarcaram para morrer em Alcácer Quibir ao lado do rei. Quer dizer que de um dia para o outro a nação se viu decapitada de milhares de pessoas que eram toda a administração, eram as cabeças de todas as famílias, eram o país inteiro, por toda a parte. No entanto, eu chamo a atenção para o seguinte, as esquadras, porque naquele tempo Portugal tinha esquadras em todos os mares. As esquadras que estavam em todos os mares, nenhuma delas que o Império, chamado Império, ficou onde estava. Depois, há outra coisa que normalmente as pessoas se esquecem, é que de 1580 a 1640, quando a união das duas coroas se dá, e isso é uma coisa que ainda hoje é difícil a muitos portugueses olhar-se em complexo, é preciso nós termos presente que mesmo no fim do século XVI, com todos os nacionalismos, e por certo que em Portugal era um dos países que maior nacionalismo tinha desenvolvido, a literatura do século XVI demonstra isso claramente, no entanto, era perfeitamente normal, dentro das estruturas políticas da Europa, e quem diz da Europa diz da Ásia, que os reinos mudassem de mão. E até certo ponto as pessoas não se consideravam menos nacionais de um reino, até certo ponto, evidentemente, pelo menos as grandes oligarquias não consideravam. Se o rei fosse um estrangeiro qualquer, eles continuavam a ser o que eram e o rei era outro sujeito do outro lado. E isto foi salvaguardado até certo ponto em Portugal, em 1580, porque Filipe II, de Espanha, era um homem inteligente, ao contrário do que a lenda negra tem feito, e além do mais era um homem que amava Portugal profundamente. Eu lembro a vocês que um homem que era 16 vezes descendente de Dom João I era mais português que muitos portugueses, com certeza, visto que ele era português quase inteiramente por todos os costados que ele tinha. E o que acontece é que na união das duas coroas a situação torna-se esta coisa curiosíssima. Os portugueses conservam o governo de Portugal e o governo de todo o seu império, para o qual os espanhóis, que temos de concordar que para aquelas altas aristocracias, é uma posição altamente invejável, que de certo modo explica o comportamento que elas tiveram em 1580. Quer dizer, em 1580, que ao mesmo tempo que era um desastre nacional, para grandes oligarquias portuguesas foi uma promoção colossal. Eles passaram a governar o Império Espanhol, que era uma coisa gigantesca, juntamente com o português. Era realmente o mundo inteiro. Repare-se que quando Filipe II une o Império Português com o Império Espanhol, a gente tem de pensar que a pobre da França e a pobre da Inglaterra ficaram assim duas ilhas no meio daquilo tudo e não havia mais nada que não pertencesse, não é? Visto que vocês lembrem-se que o Filipe II, eu como o Carlos V antes dele, mas o Filipe II reinava em Nápoles, reinava em Milão, reinava na Flandres, reinava no que é parte da Borgonha, reinava na Espanha toda, reinava em Portugal, o que quer dizer que reinava também desde o México até à Patagónia, e na Índia, e nas Filipinas, em toda a parte. Por outro lado, os Lusíadas, nesse contexto, de 1580 a 1640, representaram, de certo modo, a continuação desse ideal nacionalista que vinha do século XVI. Quando, em 1640, a separação se dá, novamente com a famosa Revolução de 1º de Dezembro, que foi, curiosamente, um putsch lisboeta, exatamente como a Revolução de 1383 tinha sido, e tal como em 1580 falhou ao prior do Crato, ao rei Dom António, quando em 1640 a separação se faz, as ideias literárias, etc., tinham variado muito, e se ele continuava a ser o grande poema nacional, a verdade é que as modas literárias já não coincidiam com o gosto, com o andar do tempo. No entanto, os chamados classicistas do século XVIII, aqueles que a gente costuma chamar Árcades, o que é um nome que dá uma grande confusão, porque uns eram, outros não eram, e Arcádias houve mais que uma, esses homens tiveram por Camões uma consideração enorme.
Eles consideraram que Camões era o grande clássico da língua, que era preciso reverter para limpar a literatura portuguesa daquilo que eles consideravam a influência espanhola. E quando vem o romantismo, é preciso chamar a vossa atenção para o seguinte facto, é que o Camões desempenha nessa altura um papel curiosíssimo. Se para Portugal ele é o símbolo daqueles nacionalismos do século XVI, e o romantismo era muito nacionalista, como se sabe, por outro lado, é também para o resto da Europa, e ele foi famoso no resto da Europa, há numerosas obras literárias da Europa romântica que se ocupam dele, incompreendido e desprezado pela sociedade e infeliz no amor. E foi isso, em grande parte, aquilo que interessou a Europa muito mais do que o resto. Visto que, lembrem-se, quer dizer, nos princípios do século XIX, o resto da Europa não estava interessada nas glórias portuguesas do Oriente. Quer dizer, poderia estar interessado no mito de Camões como o grande poeta incompreendido, mas não propriamente nesse outro aspecto que interessava mais os portugueses do que o resto da Europa. Isso foi acentuado grandemente. E é quando a lenda e a utilização de Camões num sentido político começa precisamente e estranhamente com os positivistas republicanos em 1880, no centenário chamado da morte de Camões, que é quando se fazem as grandes celebrações camonianas, que foram as celebrações de 1880, que tiveram pelo menos uma grande vantagem, é que desencadearam uma vaga de estudos e de revisão crítica de que partiu realmente a primeira revisão crítica de que Camões necessitava. Até ao fim do século XIX, a obra de Camões tinha aumentado em número de obras do dobro ou do triplo. E não há poeta nenhum, português ou espanhol, desde os meados do século XVI, antes de Camões nascer, até aos meados do século XVII, muitas décadas depois de Camões ter morrido, que não tenha contribuído para a obra camoniana. Estão lá todos. É claro que era preciso fazer um trabalho crítico de limpeza. Quer dizer, não porque as obras fossem más, mas apenas porque não eram dele, eram de outras pessoas, já estavam publicadas em nome dos outros. Eu lembro a vocês que este trabalho, este disparate, começou logo na primeira edição das Líricas de Camões. Quando, postumamente, a primeira edição das Líricas de Camões apareceu, elas incluíam 2 poemas de Garcia de Rezende impressos no Cassineiro Geral em 1516, antes do Camões ter nascido, o que francamente é atribuir muito ao gênio do Camões. Quer dizer, que o Camões tenha colaborado no Cassineiro Geral em nome de Garcia de Rezende antes de nascer, quer dizer, é impossível. E isto aconteceu com numerosos outros. O Garcilaso de la Vega está lá, o Sá de Miranda está lá, o Boscano está lá, o Hernando da Cunha está lá. Não há poeta espanhol daquele tempo que não esteja lá. Estão todos. E é claro que essa limpeza tinha de se fazer e não podemos dizer que esteja concluída ainda. É um trabalho que nós temos de fazer duplo. Primeiro, é muito curioso, tirar da obra de Camões coisas dele, coisas que não são dele, ou que são suspeitas e que ainda continuam lá. Ou pelo menos indicar a que ponto elas são suspeitas. E por outro, incluir na obra de Camões diversas coisas que os editores contemporâneos de Camões continuam a ignorar e que estão em numerosos manuscritos atribuídas a ele e que não temos razão nenhuma para duvidar que possam ou não ser dele. Porque são dele ao mesmo título, que é o de outras peças que foram primeiro publicadas em nome dele e que não têm garantia nenhuma, senão essa. Ora, se eu posso acreditar que um poema é de Camões porque está impresso na primeira edição, porque é que eu não hei de acreditar que um poema é de Camões porque aparece em nome dele num manuscrito do século XVI? Não há razão nenhuma para duvidar, é ter muita fé demasiada na letra impressa e muito pouca na letra manuscrita. Me parece que é a base de toda a investigação erudita acerca de autorias de autores antigos. Nós não temos, é de bom de apontar, nenhum manuscrito de Camões. Nenhum. E nem os primeiros editores de Camões disseram que eles os tinham visto. Todos eles disseram que tinham visto apenas cópias. Mas isto também não deve desconsolar as pessoas. Nós também não temos manuscritos poéticos do Shakespeare.
E as edições e os textos de Shakespeare, não julguem os ouvintes, nem julgo você, que os textos de Shakespeare são assim uma coisa que a gente tenha perfeitamente estabelecido. Os textos de Shakespeare que vocês leem correntemente são um cozinhado que os eruditos fizeram sobre as diversas versões que existem de algumas das peças. Nem sequer, e há brigas enormes entre os eruditos shakespearianos para saber se pode usar este verso e não usar aquele, e se este está bem e se aquele não está. Ao contrário do que as pessoas julgam que estes desastres só acontecem ao Camões, estes desastres acontecem a toda a gente. Eu conto uma anedota muito divertida para vocês saberem a que ponto é preciso ter cuidado com os escritores. Que é uma anedota que aconteceu em Harvard, of all places, como diriam os ingleses, com um escritor norte-americano que se transformou em inglês, e quando se transformou em inglês se tornou mais inglês que os próprios ingleses, que é T.S. Eliot. T.S. Eliot, que era americano de nascimento e passou a ser inglês de adoção, a certa altura foi à América fazer um ciclo de conferências. E um professor de inglês, que era um dos promotores desse acontecimento, porque era um acontecimento, evidentemente, a visita do Eliot à América. A América nunca, ao contrário do que sucede com outros países, a América nunca aceitou e não aceita que Eliot seja um poeta inglês. Eliot aparece íntegro em todas as histórias e antologias de literatura norte-americana como um escritor norte-americano. Da mesma forma aparece nas histórias e nas antologias da literatura inglesa como um escritor inglês. Até porque, deixem-me lembrar a vocês uma coisa, entre a Inglaterra e a América não existem aquelas pataquadas que existem entre Portugal e o Brasil, em que em Portugal não se põe os escritores brasileiros nas seletas, que é para as pessoas não se contaminarem daquela gramática horrível, e no Brasil não se põe os escritores portugueses para que não se pense que os escritores portugueses estão a colonizar o Brasil outra vez. O que é, evidentemente, uma situação mutuamente ridícula. Entre a América e a Inglaterra isso não há. Quer dizer, uma antologia da English Poetry inclui, em termos linguísticos, os poetas norte-americanos e os poetas ingleses lado a lado, e ninguém se importa com os anglicismos da América ou com os americanismos da Inglaterra. Quer dizer, isso está abaixo da literatura. Isso são ocupações de gramáticos desocupados. Não são ocupações de escritores, nem são ocupações dos povos cultos. Porque as pessoas esquecem-se que atualmente há uma ciência que está a revolucionar todas estas coisas e que só agora começa, pé ante pé e muito medrosamente, a entrar na consciência da culta lusitana. É que há uma coisa chamada a linguística que mostra que as línguas nunca estão certas nem erradas. Eu não posso dizer que qualquer povo fale certo ou errado, qualquer região de Portugal fale certo ou errado, qualquer região do Brasil fale certo ou errado. O que eu posso dizer é que há uma língua padrão, mais ou menos, que se estabeleceu artificialmente e que essa língua não coincide com aquela que está viva na boca do povo. Mas, se essa língua padrão existe, é porque a língua do povo existe. Senão, a língua padrão não existia porque não tinha com que ser feita. Os Camões todos souberam isso perfeitamente. E por isso mesmo é que eles foram capazes de escrever em tão variados níveis de linguagem como escrevem. Eu lembro a vocês, por exemplo, que o nível de linguagem dos Lusíadas não é o nível das canções, não é o nível dos sonetos, não é o nível das redondilhas e não é com certeza o das cartas em prosa. E, no entanto, tudo isso foi escrito pelo mesmo homem. Apenas esse homem sabia muito bem que os níveis de linguagem variavam conforme aquilo que ele estava a fazer. E isso é uma das coisas que se perdeu grandemente e que agora, linguisticamente, é preciso começar a recuperar. Porque essa ideia de impor certos níveis linguísticos é extremamente divertida. Deixe-me dizer-lhe o seguinte, que as pessoas geralmente ignoram e que eu gosto muito de dizer, e a rádio é ótimo para acentuar, porque informa disso uma data de gente que não sabe. As pessoas, por exemplo, pensam que a língua portuguesa é assim uma coisa como o italiano ou como o alemão. E eu chamo a vossa atenção para o seguinte facto. Na Itália, as pessoas entendem-se umas com as outras porque falam uma língua artificial e culta, criada pela literatura, com Dante e com Boccaccio,
que foi o dialeto toscano, que se tornou uma língua geral, que ainda hoje não é falada em nenhuma parte da Itália. É uma língua da cultura que unifica a Itália, mas não é a língua que nenhum napolitano ou nenhum veneziano fala. E se um napolitano for a Veneza, ele percebe que os sujeitos estão a falar italiano, mas não percebe nada. E se um veneziano for a Nápoles, não percebe uma palavra. Exatamente como vocês, não sabendo italiano, chegando lá. A Alemanha é a mesma coisa. A Alemanha fala um alemão culto, literário, que se aprende nas escolas, etc. Mas fala em nível culto. Porque na cidade de Colónia fala-se de uma maneira, na cidade de Munique fala-se de outra, na cidade de Lübeck fala-se de outra, na cidade de Hamburgo fala-se de outra, conforme as diversas regiões da Alemanha. Toda a Alemanha é dialetal. Até certo ponto, e ao contrário do que se julga, é exatamente o que sucede na França. Se vocês chegarem a Toulouse, na França, a impressão que vocês têm é que não que estão a ouvir francês, mas que estão a ouvir francês falado por um português que não sabe francês, porque é como aquela gente fala. E eu vou dizer que o francês de Toulouse é menos francês que o francês de Paris? Não posso dizer isso. E isto sucede com todos os países de uma maneira geral. Nós é que estamos mal habituados e temos muita sorte, porque realmente, com todas as diferenças linguísticas que nós possuímos, nem Portugal, nem o Brasil têm entre si ou dentro de si também as diferenças linguísticas como estes países todos têm. E as diferenças entre Portugal e o Brasil são muito menores do que as diferenças existentes entre o norte ou o sul da Alemanha ou entre o norte e o sul da Itália. O mal é que as pessoas não sabem isto e deviam saber. Pois, nós queríamos pedir a Jorge de Sena que continuasse aquela história do T.S. Eliot, que me esqueci de contar, que é divertidíssima. O dito professor, para celebrar o acontecimento que culminaria depois da primeira conferência do Eliot, com um jantar em que aqueles ilustres sujeitos estariam todos presentes para homenagear o Eliot. E isso teria de ser com o Eliot, sempre uma ocasião extremamente solene, porque eu nunca conheci na minha vida uma pessoa mais solene, mais engravatada, mais encolarinhada, mais empertigada do que o Eliot, coitado. Ele devia sofrer por dentro imensamente com aquilo, mas ele tinha vestido aquela capa de empregado de banco da City e foi uma capa que ele nunca conseguiu despir a vida inteira, ficou para a vida inteira assim, ficou encolarinhado, engravatado, penteado até ao fim da vida. E o Eliot iria a esse jantar. Então o professor lembrou-se de fazer um programazinho para o jantar, em que ele imprimia um dos poemas famosos do Eliot. Para isso, como era um homem cuidadoso, foi procurar uma edição dos poemas e copiou. Depois lembrou-se de ir ver noutras edições como é que o poema estava. E ele viu que o poema tinha variantes de edição para edição. Quer dizer, que o Eliot tinha feito nas provas, em certas edições, emendas, pequeninas emendas, mas tinha feito. Ele então fez uma versão em que ele misturou várias dessas emendas, não correspondendo todas ao mesmo estado de uma edição. E imprimiu isso no poema. Depois, quando houve a conferência, houve o banquete, e no fim do banquete, quando se faz aquela coisa que sempre acontece, é por isso que esses programazinhos se fazem, as pessoas todas foram devotamente ao Eliot para ele assinar o programa, para as pessoas ficarem com uma recordação do momento. Ele pediu ao Eliot para verificar se o poema estava certo, porque ele tinha a impressão que havia coisas que não estavam, que não tinham ficado bem. E o Eliot olhou com muita atenção, leu muito concentradamente e fez uma série de emendas no texto. Nenhuma delas era nenhuma das emendas que ele tinha feito nas diferentes edições. Quer dizer, ele tinha emendado o poema outra vez. Continuando a falar com Jorge de Sena, crítico, recordo-me de ter lido no prefácio escrito por Jorge de Sena as obras completas de António Judeão, que muito possivelmente muitas pessoas entre nós se admirariam da forma como criticava ou fazia a crítica da poesia de António Judeão, como de qualquer outra poesia que criticasse,
através, inclusivamente, de uma forma matemática, aplicando, portanto, a própria matemática da estrutura de uma obra. Por que razão é que o Jorge de Sena sugere que as pessoas se admirem em Portugal deste tipo de crítica? Bem, eu posso sugerir que as pessoas se admiram em Portugal deste tipo de crítica. Eu daria imediatamente uma explicação extremamente simples. É que eu estou convencido que muitas pessoas que em Portugal estudam letras não é porque tenham queda nenhuma especial para letras, é porque têm um medo danado da matemática e reprovaram nela. Mas isso a culpa não é minha, a culpa é dos maus professores que eles tiveram, não? Isto para começar. Por outro lado, eu penso, e não é novidade para mim, não é novidade, não devia ser novidade para ninguém também, que hoje a quantificação de todos os estudos em ciências humanas é um caminho natural de toda e qualquer crítica. É possível que a gente chegue, ao fim de tanta quantificação, a certos resultados que certos génios da crítica intuíram, mas com uma diferença, é que a gente chega a eles comprovadamente, ao passo que os génios da crítica intuíram e não há prova nenhuma de que eles estejam certos, até prova em contrário, não? E é por isso que a crítica é sempre uma briga entre comadres, diz tu, direi eu, porque ninguém tem provas daquilo que está a dizer e ninguém procura ter provas daquilo que está a dizer. Ora, o que é preciso fazer na crítica literária é exatamente o mesmo que os homens da ciência do direito sabem. Há coisas que são matéria de direito, outras que são matéria de facto, outras que são matéria de opinião. E enquanto esta mínima classificação que as pessoas aprendem na introdução aos estudos jurídicos não for aplicada também à ciência literária, nós não saímos deste patinhar de confusão que se chama crítica literária e que não é exatamente isso. O que se pretende é apenas separar o que é matéria de direito, do que é matéria de facto e o que é de matéria de opinião, porque evidentemente a opinião sempre haverá. No fim de estudar tudo quanto eu quiser, eu posso sempre achar que um sujeito não presta. E da mesma forma, eu posso fazer o contrário. Eu posso contar uma história engraçadíssima que se passou com um grande crítico que eu estimo muitíssimo e que considero um dos melhores que existem em Portugal, e perdoar-me-ão de não citar o nome, porque a história não é inteiramente agradável. E ele foi convidado a escrever uma vez para uma magna publicação coletiva um artigo sobre um poeta extremamente secundário do século XIX. Aliás, já o convite envolvia uma certa perfídia, porque evidentemente escritores de primeira plana tinham sido dados a críticos medíocres e a um crítico da categoria dele foi dado um escritor medíocre. Ele vingou-se do convite fazendo um estudo monumental que situava esse escritor do ponto de vista sociológico, cultural, histórico, etc., de uma maneira extraordinária e que iluminava perfeitamente como é que aquela poesia e como é que aquele homem podiam ter existido. E uma vez estava a conversar com ele e ele perguntou-me: o que é que tu achaste do meu artigo? E eu disse: bem, eu acho o artigo maravilhoso, acho uma coisa extraordinária, a única coisa que tu te esqueceste de dizer é que ele não presta. Falando agora da estadia de Jorge de Sena entre nós, aqui em Moçambique, qual o plano das conferências que vai fazer? Bem, eu creio que você disse que eu vou fazer numerosas conferências camonianas e eu começo este ano, francamente, para dizer a verdade, a sentir-me, eu não quero de maneira nenhuma fazer num ano aquilo que outros têm feito na vida inteira, que é ser caixeiros viajantes do Camões. Deus me livre. Mas realmente eu este ano transformei-me, por força das circunstâncias, numa espécie de caixeiro viajante do Camões. Quer dizer, eu tenho passado este ano a falar dele, falei dele em Paris, depois fui falar dele à Universidade de Londres, fui falar dele à Universidade de Bruxelas, corri para os Estados Unidos outra vez e falei dele no simpósio americano de Connecticut, depois corri para a Universidade do Texas, onde falei nas celebrações camonianas, corri daí para a Universidade da Califórnia, onde falei nas celebrações da Universidade da Califórnia, corri daí para San Diego, onde se fazia o simpósio do Renascimento, que era parcialmente dedicado a Camões, corri depois para São Francisco para falar a Camões, à reunião das comunidades portuguesas, e no fim disto tudo, meia dúzia de dias depois da última corrida, eis que atravesso meio mundo para vir falar do Camões aqui.
De modo que isto já me começa a parecer demais. Quer dizer, eu começo a pensar que acabado este ano, publicado este livro que eu tenho sobre o Camões, eu vou descansar 2 anos. Ou por outro, vou deixar o Camões em repouso 2 anos. É o mínimo dever da minha pessoa. É deixá-lo em paz. Que é uma coisa que outras pessoas não têm feito. Mas, claro que sim, e tem, por exemplo, a ideia, para mim, fascinante, é a possibilidade que me foi dada por amigos daqui, da Associação dos Antigos Estudantes de Coimbra, e eu sublinho que essa possibilidade é tanto mais generosa quanto eu nunca fui estudante de Coimbra. Eu estudei em Lisboa e no Porto, em Coimbra nunca. O que mais acentua a generosidade do convite. Mas eu não venho aqui só para falar de Camões. Eu venho aqui, sobretudo, para ouvir. E é uma das coisas que me tenho preocupado com fazer. Quer dizer, eu quero conhecer a vida cultural de Moçambique, quero conhecer Moçambique, quero ver Moçambique. E quero, sobretudo, que é o que me fascina mais, ver a ilha de Moçambique, para onde parto amanhã, porque, como eu já disse, é um dos raros lugares onde nós temos a certeza que Camões esteve. Porque temos, digamos, certa documentação escrita disso mesmo. O resto, a gente deduz que ele esteve em milhentas partes, mas não temos a certeza autêntica e documentada de nenhuma daquele lugar. Temos, assim como temos de que ele depois foi para Lisboa e publicou os Lusíadas. Mas nós não sabemos sequer onde é que ele nasceu, nós não sabemos quando é que ele nasceu, nós não sabemos quando é que ele morreu, embora saibamos que ele morreu em Lisboa. Essas coisas não estão todas tão certas como se imagina. Tudo isso tem sido aceite tradicionalmente. E nós não sabemos exatamente em que ano é que ele nasceu, muito menos o dia e o mês. Nós não sabemos exatamente o ano em que ele morreu. É uma matéria de escolha que pode ser discutida. E de Camões, biograficamente, nós não sabemos praticamente nada. Uma das coisas que nós sabemos é que ele esteve na ilha de Moçambique. E até, o que é muito interessante, que ele esteve na ilha de Moçambique, não no sentido glorioso de ser recebido com bandeiras, com charangas, com foguetes, etc. Não, o pobre do homem estava encalhado lá, entalado de dívidas, sem dinheiro para ir para Portugal. E se não fosse o Diogo do Couto e outros amigos que passaram e lhe pagaram o bilhete, o homem ainda lá estava. Tinha morrido lá e não tinha publicado os Lusíadas. Porque os Lusíadas não podiam publicar-se na ilha de Moçambique naquele tempo, e ele nunca tinha chegado a Lisboa para os publicar, de modo que eu penso que a ilha de Moçambique tem uma grande importância histórica. É o lugar onde ele esteve encalhado nessa altura, na viagem de regresso para Portugal, e é o lugar de onde ele se escapou para ir publicar os Lusíadas a Lisboa. Eu acho que isto é que devia ser celebrado. Jorge de Sena está há muito pouco tempo, ou está muito pouco tempo em Moçambique, para nos poder falar sobre aquilo que, ou melhor, sobre aquilo que conhece, com certeza que pode falar, mas sobre o panorama cultural em Moçambique. Contudo, nós sabemos que tem mantido correspondência ao longo de vários anos com pessoas de Moçambique e que terá, de certo, uma ideia sobre a vida literária, sobre aquilo que se tem, sobre aquilo que existe e que pode ser classificado como uma literatura de Moçambique para uns, em Moçambique para outros, e gostaríamos, portanto, de pedir a sua opinião sobre essa literatura, sobre essa vida literária. Bem, sobre a vida literária, propriamente em Moçambique, eu não posso ter assim opinião. Essas coisas só se conhecem com uma longa experiência direta. Da mesma forma, eu não posso ter opinião, e por muito tempo não a poderei ter, acerca de Moçambique em si mesma, que também essas coisas não se aprendem assim com 8 dias a passear na rua e a falar com os amigos. Eu costumo dizer que eu não sou daqueles sujeitos que visitam um país ou uma região durante 8 dias e depois escrevem um livro de 600 páginas. Eu já disse num artigo que recentemente mandei para o Diário Popular que eu não me chamo, não sou a Simone de Beauvoir. Essa é que tem artes de chegar a um grande país qualquer, passear para um lado e para o outro no colo de várias pessoas e depois publicar um livro de 600 páginas. Eu não sou capaz de fazer essas coisas. Também não cresci sentado no Bulmicho ou no Café de Flor, não? Graças a Deus, não? Como lhe aconteceu a ela, não? Por outro lado, eu penso o seguinte, quer dizer, em relação àquilo que eu conheço e colocando-me estritamente na literatura, eu penso que todas as literaturas que estão fora ou distantes
dos grandes centros centralizadores de uma vida literária, como é o caso da literatura portuguesa. A literatura portuguesa centra-se em parte em Lisboa. E se as pessoas não forem assinar o ponto a Lisboa, estão bem arranjadas da vida. Eu que o diga, que não vivo em Lisboa há meia dúzia de anos, e sei o que me custa. E, portanto, posso apreciar perfeitamente os sentimentos que possam existir nos escritores moçambicanos, porque a minha posição de pessoa que há uma dúzia de anos não vive em Portugal não é diferente da deles. Aquela gente, se pudesse fazer que eu não existia, faria, porque sempre fizeram isso a toda a gente. Mas, e aliás é uma velha tradição portuguesa, já o Camões e o Fernão Mendes Pinto, essa gente toda se queixou sempre disso. Mas, por outro lado, eu penso o seguinte: esse defeito centralizador não deve também desanimar ninguém. Eu lembro, por exemplo, a vocês o exemplo do Brasil atual. Ainda hoje, com o gigantismo do Brasil, os escritores do Norte ou do Sul ou do interior do Oeste, que não tenham contactos literários no Rio de Janeiro, não figuram na crítica literária, não figuram nas histórias literárias e não são sequer conhecidos. Recentemente, deu-se um caso quase anedótico que eu aproveito para contar. Como se sabe, eu estava na Universidade do Wisconsin e mudei para a Universidade da Califórnia. Mas quando eu estava na Universidade do Wisconsin, eu estava a dirigir diversas teses de doutoramento, umas em literatura portuguesa, outras em literatura brasileira. E quando fui para a Universidade da Califórnia, porque eu sou professor de literatura portuguesa e de literatura brasileira, também, das duas, além de ser professor de literatura comparada. Atualmente a minha situação na América, diga-se em parênteses, é esta. Eu realmente sou, neste momento, na Universidade da Califórnia, apenas 50% professor de literatura portuguesa e brasileira. Porque os outros 50% eu sou professor de literatura comparada, em inglês, que é ensinada em inglês e nas línguas originais das literaturas envolvidas. E sou chefe do Departamento de Literatura Comparada da Universidade da Califórnia. Quer dizer, não sou chefe de departamento de português. E acho até, pode parecer paradoxal, mas acho esta posição mais importante. Permitam-me uma pequenina vaidade. É a primeira vez que um estrangeiro, na América, e um estrangeiro ibérico chega à posição de ser chefe de um departamento destes na América inteira. Isto nunca aconteceu antes de mim a ninguém. De modo que significa alguma coisa. Além do mais, é interessante saber-se que, pela primeira vez, isso reflete o seguinte, quer dizer, hoje há dois luso-brasileiros, digamos assim, que estão nessa posição. Eu, que sou chefe da literatura comparada na Califórnia, e o professor brasileiro Heitor Martins, que é chefe do departamento de espanhol e português na Universidade de Indiana. O que, se pensar que os hispanistas da América são ainda mais ferrenhos que os hispanistas da Espanha, meditem bem no que isto significa. Por outro lado, eu queria dizer o seguinte, usando o exemplo da literatura brasileira. Também ainda hoje, como eu dizia, apesar do gigantismo do Brasil, e o Brasil não está separado por nenhum oceano, o Brasil é meio continente, acontece isso. Os escritores do norte do Ceará são ignorados. E então, aconteceu o seguinte, uma das teses que eu estava a dirigir era sobre certos escritores que têm uma grande importância no norte do Brasil, que são os escritores centrados no Ceará, no norte. O meu sucessor, no Wisconsin, é um brasileiro. Mas é um daqueles brasileiros do Rio de Janeiro para quem o que não passou pelo Rio de Janeiro não tem a mínima importância. O resultado é que o pobre do aluno que estava a fazer tese sobre a minha direção e que agora passou para ele, vê uma fona, como costuma dizer, porque aquele brasileiro do Rio de Janeiro acredita menos na literatura do Ceará. Têm vocês as contradições. E, portanto, como veem, os problemas existem bastante semelhantes em toda a parte. Por outro lado, eu queria acentuar o seguinte, tanto quanto eu conheço, eu posso citar apenas dois exemplos, sem que isto envolva de maneira alguma diminuição de ninguém. São apenas dois exemplos que eu cito, como podia citar outros. Eu penso, e talvez isto não agrade muito em Lisboa, que não há hoje
em português muitos poetas, já jovens, da categoria de um Rui Knopfling, da mesma forma que penso que não há muitos críticos em Lisboa da categoria de Eugênio Lisboa aqui. Simplesmente isto em Lisboa não se sabe e até é, digamos, herético dizer-se. Porque, por definição, todos eles, sejam de que cor forem, são todos melhores que o resto do mundo, porque estão lá. É só. E por mais razão alguma. E isto é um fenómeno que necessariamente se passa e que, aliás, eu cito-vos ainda a literatura brasileira, que é para como um exemplo muito interessante. Foi o que aconteceu no século XVIII, quando o Brasil era parte de, não só parte de Portugal, mas a parte principal de Portugal. Os brasileiros começaram a perceber que se eles ficassem todos no Rio de Janeiro e em Santos, não tinham saída nenhuma. Então, como eram muito ricos, todos eles começaram a pensar que se iam estudar a Coimbra, o mais engraçado era ficar em Lisboa e receberem em Lisboa as rendas que eles tinham no Brasil. E foi isso que fez com que o século XVIII, os meados do século XVIII, até aos fins do século XVIII em Portugal, ao contrário do que em Portugal se diz habitualmente, e no Brasil também. Porque em Portugal isto não se sabe, e no Brasil, quem sabe não diz. O que acontece é que realmente, no fim nessa época em Portugal, os maiores escritores portugueses são todos brasileiros. E até os ministros de Estado em Lisboa são brasileiros também. Quer dizer, estavam em Lisboa a governar o Império. Quer dizer, é o caso de Alexandre de Gusmão, que assinou o famoso Tratado de Madrid, que fixa as fronteiras do Brasil com a Espanha, com os territórios espanhóis. Alexandre de Gusmão era brasileiro, de nascimento. E assim continuou a suceder durante essa época toda, com os ministros e a gente toda que rodeou Dom João V, que rodeou Dom José e que rodearam Dona Maria I. E quando eles levaram o Dom João VI para o Brasil, eles não faziam mais do que levar para o Brasil o rei que eles já tinham no bolso, não? Foi exatamente o que aconteceu quando o rei se mudou para o Brasil. E precisamente por essa mesma razão foi que, quando o rei voltou para Portugal, eles não acharam graça nenhuma a que o rei saísse do bolso. E uma vez que o rei saiu do bolso, a conversa já era outra. E foi exatamente o que aconteceu. E talvez uma das razões mais profundas da independência do Brasil em 1822. Se o rei tivesse ficado no Rio de Janeiro, a independência nunca se teria dado, porque a capital tinha mudado para lá. De modo que, como vocês veem, quer dizer, essa gente no século XVIII percebeu muito bem o que é que tinha de fazer para não ser ignorado. O que é curiosíssimo. E agora a coisa mais engraçada é para vocês verem as distinções de classe que se estabeleceram entre eles. Por exemplo, um Basílio da Gama, o famoso autor do Uruguai, que é um dos grandes poemas épicos do século XVIII, em qualquer língua, chama a atenção. O Basílio da Gama tinha uma raiva danada e um desprezo horrível do pobre Caldas Barbosa, que era aquele sujeito que cantava lunduns e modinhas, acompanhado à viola, nos salões das marquesas em Lisboa. Por cima era mulato. E o Basílio da Gama não era. Eram ambos brasileiros. E o Basílio da Gama chamava o pobre do Caldas Barbosa macaco, não sei quê, uma data de nomes feios. E o Caldas Barbosa respondia-lhe à letra, não é? Porque aqueles árcades todos, com aquele ar neoclássico que eles têm, eram de uma... É bom não ler, ou ler reservadamente, as coisas que eles se chamaram uns aos outros e os insultos que eles imprimiram uns aos outros. E até, devo acentuar, muitas dessas coisas não estão sequer ainda impressas. Porque, bem, agora começa a ser possível imprimir tudo neste mundo. E eu lembro a vossa... Eu vou contar a esse propósito uma anedota engraçadíssima que aconteceu, e espero que ele me perdoe se isto lhe chegar aos ouvidos, com o eminente medievalista português, o professor Rodrigues Lapa. O professor Rodrigues Lapa estava a preparar, estávamos no Brasil nessa altura, ele também, ele era o catedrático de literatura portuguesa na Universidade de Minas Gerais, em Belo Horizonte, onde, por acaso, o seu discípulo predileto foi este professor Heitor Martins, que agora é chefe de departamento na Universidade Indiana. E o Rodrigues Lapa estava a preparar a edição das cantigas de escárnio e de maldizer, que, como vocês sabem, nunca tinham saído para a mão do grande público
visto que aquele doutor José Joaquim Nunes, que tinha publicado cantigas de amigo e cantigas de amor, e que diziam as más línguas, era um homem, foi um homem muito competente em Coimbra, professor de uma data de anos, mas que toda a gente dizia que tinha ganho a cátedra por carregar a mala da dona Carolina Micaelis. Dizia-se que ele ia esperar a senhora à estação, carregava a malinha, e depois, quando a dona Carolina voltava embora, porque ela ia e vinha toda volta e meia, ele levava a malinha outra vez à estação. E a dona Carolina pagou-lhe esses favores da mala com a sucessão. Mas o José Joaquim Nunes, coitado, não se atreveu a publicar as cantigas de escárnio e maldizer, quer dizer, seria um escândalo horrível. Não? E o professor Lapa estava a organizar a edição. E uma vez estava a conversar comigo e com o poeta, crítico e professor Adolfo Casais Monteiro, e mencionou que eu não sabia o que havia de fazer com as cantigas, porque ele ia publicá-las. Havia certas coisas que ele achava que o melhor era substituir por pontinhos. E nós observámos que ele se substituísse por pontinhos, o que tinha de ser substituído por esse critério, por pontinhos nas cantigas de escárnio e maldizer, ele publicava um livro só de pontinhos, não é? E por outro lado, demos-lhe o argumento máximo, dizendo assim, veja lá, em numerosos dos estudos filológicos dela, a dona Carolina Micaelis publicou numerosos estudos críticos sobre essas cantigas. O senhor, que é um homem, é mais... E o Rodrigues Lapa meditou e publicou aquilo tudo, que agora está ao alcance de toda a gente. E que devo dizer, por exemplo, nos meus cursos de literatura portuguesa nos Estados Unidos, na universidade, são um enorme êxito entre os estudantes e uma das coisas que mais contribui para o triunfo e o prestígio da literatura portuguesa. São precisamente as cantigas mais pornográficas as que os meus estudantes mais apreciam. De modo como veem, até a pornografia contribui para o prestígio de Portugal. Uma última pergunta que nós fazemos, de certa maneira, por curiosidade. Existe a ideia generalizada entre nós de que nos Estados Unidos da América há uma grande falta de cultura humanística. Jorge de Sena, como professor de uma universidade americana, na Califórnia, poderá dizer-nos se isso é verdade e como funciona a Universidade Americana. Eu acho que falarmos de cultura humanística e de universidade, nós temos de falar das duas em separado e das duas juntas, porque não é tudo a mesma coisa. Eu acho que essa ideia de que na América falta uma cultura humanística é em grande parte uma presunção europeia, porque eu pergunto qual é a cultura humanística da maior parte das pessoas em qualquer parte. O que as pessoas têm em diverso dos americanos, isto manda a verdade que se diga, é que as pessoas, por exemplo, em Portugal, ou na Espanha, ou na França, lambuzam-se de 3 páginas literárias de jornal e julgam-se humanistas. E os americanos são mais modestos. Quer dizer, antes de terem lido as obras, antes de terem lido várias críticas, antes de terem estudado vários anos, eles não acham que saibam as coisas. Isto é uma diferença bastante importante. Em segundo lugar, é um facto que, se passamos agora para os altos níveis culturais, os americanos têm a mania da especialização. E a especialização dentro do gigantismo das universidades norte-americanas tornou-se até certo ponto uma indústria. Eu digo indústria entre aspas, com toda a ironia possível. Que é a grande habilidade está em um sujeito se tornar especialista de uma coisa que ninguém sabe o que é, porque, como ninguém sabe o que é, ele fica um especialista extremamente prestigioso e ninguém pode dizer se aquilo que ele escreve presta ou não presta, não? De modo que é muito bom. Quer dizer, eu encontrei uma vez um senhor, com um grande pasmo meu, que estava a discutir comigo as literaturas hispano-americanas, que são literaturas que me interessam muitíssimo e cuja leitura eu recomendo às pessoas, sobretudo as contemporâneas, visto que eu acho que mais vale ler certos romancistas mexicanos, chilenos, colombianos. É o que o Nouveau Roman, em grande parte, me parece, independentemente do interesse que possa ter como experiência. Uma coisa é a experiência, outra coisa é o valor das obras, que a gente não consegue ler sem sacrifício além da página 50, porque são uma chatice de todo o tamanho, não é? Esse livro, eu acho que de todos esses agentes do Nouveau Roman, o melhor de todos é o que é menos Nouveau, os melhores de todos são os que são menos Nouveau Roman, como a Marguerite Duras ou o Claude Simon.
Os outros são todos uns chatos, não é? Que têm, é claro, atrás de si o prestígio da França, e como toda a gente acha que a França é uma cultura gigantesca, que de facto não é, mas é sobretudo uma cultura que sabe vender-se aos outros admiravelmente. Toda a gente cai de cócoras, não é? Porque tudo que é aclamado em Paris, as pessoas caem de cócoras primeiro e admiram depois. Mas, voltando ao ponto em que estávamos, eu encontrei uma vez, estando a discutir literatura, eu tinha feito uma conferência que repeti em várias universidades norte-americanas, que comparava a literatura brasileira com as literaturas hispano-americanas. E eu criei um grande escândalo entre os profissionais do hispanismo latino-americano, quando eu disse que, comparando a literatura brasileira com as outras literaturas latino-americanas que são em espanhol, a única comparação possível para se poderem colocar as coisas no devido plano era considerar que as literaturas dos diversos países hispano-americanos correspondiam às literaturas estaduais do Brasil. Quer dizer que nós poderíamos falar de literatura do Nordeste, literatura da Bahia, literatura de Minas Gerais, literatura do Rio Grande do Sul, literatura do Rio de Janeiro, literatura de São Paulo, ao mesmo título em que falávamos de literatura peruana, colombiana, chilena, etc. O que não se aplica, de certo modo, devemos ser justos, à Argentina, ao Chile ou ao México. Quer dizer, que são aqueles que têm uma massa de criação literária que constitui já, pode dizer-se, uma literatura, mas a maior parte dos outros não. E até porque são muito pequeninos os países. E então eu encontrei este fenómeno extraordinário. O homem começou a discutir comigo e a certa altura eu disse: vejo que o senhor é especialista de literatura hispano-americana. Ele disse: não, ficou indignadíssimo. Eu disse: não, então, mas parece-me que sim. Disse assim: não sou. Eu sou especialista do romance da Nicarágua. E eu olhei para ele, deu-me uma fúria. E isto era em público, no debate, no fim da conferência, deu-me uma fúria. Eu disse: pois dou-lhe os meus parabéns, porque o senhor consegue ser especialista de uma coisa de que na Nicarágua toda a gente teria vergonha de ser especialista, não é? Porque as pessoas na Nicarágua vivem todas ansiosas de viver na Nicarágua e a ler os outros dos outros países. E o senhor deve ser o único que os lê a todos. Isto dá a ideia do que pode ser a intrugice da especialização. Eu conheço, por exemplo, um professor na América, que é americano, aliás, que dá todos os anos um seminário anual sobre o conto peruano. Eu não tenho nada contra a literatura do Peru, acho muito respeitável, nem contra o conto peruano, mas acho que uma pessoa passar um ano inteiro a ler contos peruanos e a discuti-los em aula como se fossem a Divina Comédia é um bocado de exagero, não é? Bem, estas coisas acontecem, mas estas coisas não são realmente a imagem que nós devemos tomar da Universidade Norte-Americana. Se assim fosse, será que nós, por exemplo, se pegássemos em certas universidades europeias, não podíamos criar imagens igualmente abomináveis e ridículas? Será que não há medíocres em toda a parte do mundo? Evidentemente que há. Quer dizer, há em todas as universidades sujeitos que há 15 anos leem a mesma sebenta a toda a gente.